Hoje nós vamos para o final do livro de Jó. Só coisa boa, né? Hoje é bom demais. Já passamos pelo rolo compressor. Jó foi passado pelo rolo compressor. Eu quero dizer para você, que vem pouco em escola dominical, agora eu vou pegar vocês, né? Que não querem conhecer mais Deus. É escola dominical, ali que você... Eu sempre digo, o que Maria fazia aos pés de Jesus? Marta estava trabalhando e Maria estava aos pés de Jesus. Todo mundo diz que Maria estava orando, eu digo que Maria estava aprendendo. Eu não tenho medo de errar isso não, sinceramente. Ela não estava ali de joelho orando para ele, que estava presente. Eu ia tirar minhas dúvidas, eu ia perguntar muito para ele. E ele disse, Maria escolheu a melhor parte. Precisamos de escola dominical, precisamos aprender mais, precisamos ler mais a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para muitos aqui, que para Deus escolhe um Jó, Deus é que escolhe aquela pessoa, para Marte. Ninguém é escolhido para Marte, só Deus quem escolhe aquela pessoa para Marte. E Ele dá unção grandiosa para a pessoa suportar. Por quê, pastor, que o senhor está dizendo? Porque a palavra de Deus diz que não haverá nada acima daquilo que eu possa suportar. Não haverá provação maior do que aquilo que eu possa suportar. Então, Jó, Satanás, Deus provoca Satanás, recordando, dá uns 10 minutos de recordação. Ô Satanás, onde é que tu vem? Eu estava rodeando a terra, ele é o dono da terra, estava rodeando para poder aprontar para cima da gente. Esse rodear quer dizer, eu estava vendo gente para bagunçar o coreto. Ele está com essa liberdade até que Jesus volte. E só faz aquilo que Deus permite. Ele não faz nada sem que Deus permita. Então isso é importante a gente saber. Aí Deus dá uma tutucada nele, diz, rapaz, observa meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo, temente a mim, temente a Deus, e se afasta do mal. Aí Satanás lança suas teses, né? Também tu dá tudo para ele, tudo que ele quer tu faz. Ele ora e tu abençoa, ele é um homem riquíssimo, uns filhos lindos, ricos, abençoados, uma esposa que ele tem espetacular. Agora, toca no dinheiro dele. Eu quero ver o homem não chiar, não dizer praga contra ti, Deus. Toca nele, eu quero ver. Toca nos filhos dele. Toca no casamento dele. Quero ver esse homem, que ele vai dizer de ti, Deus. Porque do jeito que tu compra as pessoas, tu compra Deus. Satanás é tremendo, né? Tu compra as pessoas e dá tudo para essas pessoas. E aí tu quer o quê? Tu quer que ele diga algo? Agora tira deles as bênçãos. Eu quero ver ele não falar. E Deus deixou. E Satanás pegou na família, os filhos de Jó morreram todos, os camelos, os bois, as ovelhas, levaram tudo, assaltaram, roubaram, e o homem ficou terrivelmente sem nada, com os 10 filhos mortos. E a mulher dele disse uma coisa muito séria, que eu já vou dizer para... Mas aí teve uma outra reunião do céu, lá vem ele, Satanás, rodeando a terra, e Deus deu outra tutucada. Tu viste meu servo Jó? Como ele é íntegro, eu deixei tu tocar neles, eu deixei. E ele continua firme do meu lado. Ele não abre, ele é um servo fiel. Aí Satanás, mas também saúde perfeita. Satanás não perde tempo. Deixa eu tocar na saúde dele. Não tem um homem que tocando na família dele, no dinheiro dele, e na saúde dele, no casamento dele, ele não vira as costas para ti. Eu duvido. O homem interesseiro, o homem pensa, te procura, Deus te procura nos seus interesses. Olha que Satanás não é fácil, né? Nos interesses do homem. Sabe o que ele quer dizer? Que nós estamos aqui por interesse, para poder ganhar de Deus, para barganhar com Deus. E Deus compra a gente, em outras palavras. Eram as teses de Satanás. Aí Deus diz, pois vai lá e toca na saúde dele. Bagunça. Agora, não toca na vida dele, porque vida de crente me pertence.
vida de crente me pertence. Isso é importante saber, né? E aí, meus irmãos, ele vai e toca na saúde de Jó. A saúde de Jó foi totalmente alterada, tumores, pobre, imagine, quem é pobre perde as coisas, mas quem é rico quando perde as coisas, meu irmão, não é fácil, não é fácil. Então perdeu a riqueza, perdeu a fama, era o homem mais famoso do Oriente, era o mais rico do Oriente, era um homem que tinha amizades, perdeu os amigos todos, só 3 restaram, e esses 3 vieram mais como legalismo, que feriram muito Jó com a legalidade, com um argumento, dizer, Jó, tu está assim porque tu pecaste. Muita gente confunde isso aí, gente. Acha que o pecado traz consequência, não há dúvida. Mas nem todo sofrimento é consequência de pecado. Essa natureza é caída, esse corpo é decaído. Esse corpo é um corpo que vai se tornando cada dia menos potente, menos saudável, com a defesa imunológica menor, os tumores aparecem mais e caminha para a morte, caminha para a sepultura. Esse corpo do pecado é um corpo doente. Vai aparecer doença, ou aparece de vez em quando doença na gente, virose e tal, infecções. É um corpo doente. Então, nem todo sofrimento é consequência de pecado. O pecado traz sofrimento, traz doença, traz tudo que você pode. É a maior malignidade que pode existir na face da terra, é o pecado. O pecado para o homem é pior do que o inferno. O pecado mas nem todo sofrimento, doença, luto é consequência de pecado. Então a gente precisa ter essa teologia com o argumento que os amigos tinham. Deus é justo. Se tu está assim, é por culpa tua. É porque tu roubaste, só pode ser Jó. Eles eram amigos de Jó mesmo. Tu roubaste, tu defraudaste viúva, tu adulteraste com as moças, teus filhos também, certo? Tu ficaste louco e é por isso que tu está. E ele não fez nada disso. Deus havia dito que ele era um homem justo e íntegro. E ele sofreu muito. Os amigos, às vezes, vêm com teologias que podem trazer mais sofrimento para a gente. Temos que ter muito cuidado com o que a gente fala sobre a dor alheia. O certo é compartilhar o sofrimento. Às vezes calado. Mas, às vezes você vai dizer coisas, você vai ferir muitas pessoas. Então você tem que ter muito cuidado, porque nós fazemos parte desse livro. Nós passamos por isso aqui. Não na íntegra. Nessa íntegra, de uma maneira grandiosa, alguns passam. Mas a maioria, partes, falência, área financeira, casamento, filhos doentes, luto em sua casa. Passamos por esse livro. Então é importante que nós conheçamos esse livro. Quem é o nosso Deus? Apesar do luto, apesar da doença, apesar da falência, apesar do casamento que não veio, apesar do casamento que veio foi terrível, apesar da morte dos pais, seja o que for, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus, certo? Então Jó passou por um rolo compressor. Ainda aparece a mulher dele, que a mulher, volto a dizer, é a parte mais importante da vida de um homem. A mulher edifica seu lar. A mulher numa ruína, numa falência, ela se fortalece. O homem está fraco. Cuidado com o que ela vai dizer para ele. A mulher de Jó veio sem a mínima sabedoria. Amaldiçoa teu Deus, isso lá é Deus. Meu Deus do céu, a mulher não podia dizer isso nunca. Sara cometeu esse erro. Olha, eu tenho uma escrava, vai ter um filho com ela que eu não me acho capaz. Quer dizer, Deus não é capaz de eu ter novamente filho. Diminuiu Deus. Eva também foi. A Bíblia chama a atenção, a Bíblia que bota a mulher no ponto dela, de que fortalece o homem nesses momentos. Ela é a grandiosidade, ela é o rubi, ela é a coroa do homem. Ela edifica a gente. Ela fortalece, ela não pode desanimar a gente. Pelo amor de Deus, tem mulher que desanima o marido, viu? O marido chega, não te diz. E tem marido que não conta para a mulher as verdades que ele está passando. Então é triste saber que ela não pode edificá-lo, porque ela edifica o marido.
Pois Eva também trouxe da árvore proibida. Ela que falhou, foi Eva que falhou ali, principalmente, né? Principalmente. Tem falhas, mas geralmente o marido tem que participar da mulher de tudo, e quando a mulher em casa, diante de uma falência, em qualquer que seja a área, meu marido, nós vamos vencer, estarei contigo de braços dados, meu irmão, esse cara vai vencer, esse cara vai sair dessa situação. Conta para a mulher tudo que tu tens, não deixa ela pela metade saber dos assuntos. Conta na íntegra tudo que está passando na tua vida. Isso é importante, gente, esses conhecimentos. Pois a mulher de Jó veio com uma: amaldiçoa teu Deus, porque na lei de Moisés, quem amaldiçoa a Deus é morto na hora, caía fulminante, ou era apedrejado. Então ela queria tirar o sofrimento do marido, que estava tremendo o sofrimento do marido. Mas ele diz assim: olha, minha mulher, Deus me deu tudo, Deus pode me dar também o que não é bom para mim. Ele era um homem íntegro. Deus me deu, eu nasci nu e nu eu vou. Ele me deu, ele me tirou. Estás falando como louca. Esse louca não é no sentido, está falando como uma ímpia que não conhece Deus. Ele me deu, ele me tirou, ele me levou. Então Jó foi massacrado como um rolo compressor. Deus amassou, deixou que Jó fosse amassado. Então, Jó dizia: por que essa dor terrível? Por que não cesso de sofrer? Todo o livro do capítulo 3 ao capítulo 38, e foi o pior sofrimento de Jó, o silêncio de Deus. Cuidado, viu? Deus às vezes silencia contigo algo que tu queres saber, que tu está passando. Ele não abandona, ele deixa, ele permite, e a coisa mais dolorosa que pode ter é o silêncio de Deus para nós. Então Deus deixou, do capítulo 3 ao 38, o silêncio total de Deus, e Jó perguntava, 34 perguntas, Jó se queixou, Jó discordou: não posso aceitar isso comigo, não posso. E os amigos acusavam, e ele não dava o braço a torcer. Jó chegou a se amaldiçoar, a ele sim. Para que eu nasci? Por que me criaram? Por que eu não morri logo na hora do nascimento? Por que minha mãe me concebeu? Por que eu me tornaram um boneco de pano todo cravado de seta? Então Jó realmente passou por esses momentos terríveis. Mas Jó, mesmo nos momentos mais difíceis, foi um homem que disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha só, Jó pensava no futuro, gente. Essa vida aqui, ela é muito passageira. Passamos por tribulações grandes mesmo. Mas nós temos que estar com a âncora lá no futuro. Nós já vamos aprender mais sobre isso. Eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele vai se tornar homem, vai ressuscitar. Olha a visão que ele teve, olha a visão de Jó. E depois de consumida a minha pele, depois que eu morrer, eu vou ressuscitar com o corpo glorioso. É o que ele vai dizer aqui. Depois de consumida a minha pele, contudo, ainda a minha carne, com a minha carne eu verei Deus. Isto é, com o corpo glorioso, com o corpo limpo. Olha a visão dele: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não com os outros olhos, contemplarão a Deus, com os meus olhos eu verei a Deus. Mas aí, meu irmão, no capítulo 38, Deus vai se revelar. Mas olha como Deus vem, isso é importante. Você quer de uma maneira, mas Deus não vem assim. Olha como Deus vai falar com Jó, é assim que Ele está falando contigo, comigo. É importante que a gente aprenda isso. Ele vai dizer, eu botei aqui no Jó 70 perguntas Deus fez para Jó. 70 perguntas Deus vai fazer para Jó. Eu botei aqui umas 4 só, que são importantes para nós. Onde estavas tu quando eu fundava a terra, Jó? Como que diz, Jó, quem é tu para me questionar?
Deus não faz acepção de pessoa, não, meu irmão. Quem és tu? Ele está dizendo para mim, se eu começar, eu tenho que ter essa visão de Deus. A visão do Deus grandioso, majestoso, poderoso. Eu tenho que ter essa visão. Falhamos muito, eu vou falar isso bem mais adiante, Jó vai falar também, quando nós limitamos Deus. Limitamos Deus. Olha, gente, tem gente que limita tanto Deus, que Deus é uma imagem de São Benedito, seja qual for a imagem, que não anda, não fala, não cheira, não diz nada, é um pedaço de madeira para receber a ordem dessa pessoa. Faz isso, isso, isso por mim. Verdade. Tu limita Deus a um pedaço de madeira, a um pedaço de gesso. Tal a limitação que tu faz de Deus. Mas nós também limitamos Deus quando nós não tratamos com o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tudo pode. Então ele está dizendo, ele se revela dessa maneira, para mostrar para Jó quem ele é. Então ele está dizendo para você quem ele é. Então ele está dizendo aqui, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas do universo? Quem fez esse universo? Quem estendeu o tamanho, o diâmetro, a altura, a largura do universo, do planeta Terra, do Sol, dos sóis em todas as galáxias? Quem, Jó? Quem fez isso? Onde é que tu estavas quando eu fiz isso? Colocando Jó, humilhando mesmo, para poder o homem saber. O homem precisa saber quem ele é. Ele tem que se mancar. Ele precisa, hoje em dia, as religiões estão tornando muito humanas. Tudo é para o homem. Eu estou pregando aqui, eu preparei mensagem para Deus, vai atingir vocês. O Jean tem que fazer um louvor para Deus, não é para vocês. Vocês estão aqui para adorar a Deus. Nós temos que procurar esse Deus. Sobre quem estão fundadas as bases, ou quem assentou a pedra fundamental do universo? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam, quando eu criei as estrelas da alva, que eu enviei, dei nome para todas elas. Onde tu estavas quando elas jubilavam? Quem limitou o mar e deixou um espaço para a terra, onde os homens vivem, e colocou limite à maré, ao mar, aos rios? Quem, Jó? Quem fez tudo isso? Irmão, quem é da área médica sabe da complexidade de Deus. Como Deus é poderoso, gente. O cérebro humano, a gente usa 5%. Você ainda vai usar 100% na eternidade. É de uma complexidade tremenda, igual ao universo. Quem criou tudo isso? Quem consegue unir um óvulo da mulher com um gameta masculino, forma um ovinho, desse ovinho sai um homem, com toda essa complexidade. Se você pegar os nervinhos de um olho, esticar, ele dá a volta no planeta Terra, para evitar curto-circuito na vista, quando a gente olha, quando a gente entra no escuro, todo momento o olho é solicitado, e ele é complexo demais, com filetes nervosos, que são capazes de dar a volta num planeta, para evitar transtorno nessa vista. Quem criou tudo isso? Quem criou todas essas coisas? E aí Jó, no capítulo 42, escuta todas aquelas 70 perguntas que Deus faz para Jó. Aí Jó fica calado, humilhado, contrito, quebrantado. Essa é a nossa diante de Deus, meus irmãos. E aí, lendo o capítulo 42, partes por partes, naquilo que é mais importante, simplificando, Jó responde para Deus: bem sei que tudo podes. Irmão, esse versículo, pela metade, que eu já vou falar da outra metade, é um dos mais importantes para a vida da gente. Bem sei que tudo podes. Irmão, ele joga a luz na nossa vida.
Bem sei que tudo pode, ilumina meu futuro, ilumina minha mente. Nós somos limitados, nós vivemos com um corpo limitado, fraco, que envelhece. Somos vasos quebrados e nos quebramos cada dia com problemas, com preocupações, com filhos, com casamentos. Viramos cacos, emocionalmente somos muito fragilizados. Vivemos com a consciência pesada muitas das vezes. O corpo sofre muito, temos muitos transtornos psíquicos, emocionais. Pecamos contra Deus, pecamos contra nossos familiares, pecamos contra nossos irmãos, pecamos contra nossos amigos, pecamos sempre. E até moralmente somos fragilizados demais. Então nós temos que ter essa consciência de uma limitação profunda, de uma fraqueza, que nós vivemos dessa maneira. E nós não podemos estar olhando para nós mesmos. Se eu sou dessa maneira, eu tenho que ter consciência de como eu sou, para que eu não dependa de mim nem de outra pessoa, para que eu busque Deus. Importante. São Paulo dizia: desventurado homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero eu vivo fazendo. São Paulo dizendo isso. Isso é uma realidade da fragilidade do ser humano. Mas Deus pode todas as coisas. É o que o Jó fala. Eu sei que tudo podes. Para Deus, gente, não tem vida incurável. Precisamos saber disso. Para filhos doentes, não tem filho doente para Deus, se Ele quiser. Veja só, não tem casamento sem solução, não tem saúde perdida, finanças falidas. Ele tudo pode. Ele é o Deus da restituição, da restauração. Precisamos conviver com esse Deus. Precisamos buscar esse Deus. Somos muito limitados no nosso relacionamento com o nosso Pai, que é o nosso Pai. Jesus falou: meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. É esse Deus, magnificente, majestoso. Ele está, Isaías 40 diz que Ele está no centro da terra, observando a gente, a criação dEle. Lá no poderoso tribunal dEle. Esse é o nosso Deus. Mas sabe o que acontece? Tudo nós nos desesperamos. É a hora de olharmos quem Deus é. Você já prestou atenção o que Deus é para ti? Ou o quanto Deus representa na tua vida, mas representação não filosófica, real. Você já pensou nisso? O quanto Deus é real em tua vida? Deus está falando para vocês, está falando para mim também. Deixemos de olhar para nós só olhamos para nós. Um grande escritor, Tozer, diz que vivemos olhando para o nosso umbigo. A.W. Tozer, vivemos olhando para o nosso umbigo, para a nossa limitação. Nós vivemos olhando para a nossa limitação, nossa impossibilidade, nossa impotência, nossa fragilidade, nossa insignificância, e não olhamos para Deus. W. Tozer falando isso aí. Esquecemos quão grande é o nosso Deus. Você já prestou atenção para isso? Você tem avaliado isso na tua vida? Você tem verificado se você tem falhado nessa área? Deus pôs os céus, proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as suas obras. Mas Deus para nós, nunca sempre, Ele é o Deus criador, majestoso, que mediu o universo com a palma das suas mãos, que é capaz de recolher todos os oceanos, a água do planeta Terra, na palma de sua mão. Meu irmão, já pensou Deus colocar o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, Golfo Pérsico, Rio Amazonas, Oceano, todos os rios na palma de sua mão? A gente diz o infinito é Deus. Deus mede esse que tu chama de infinito com a palma das suas mãos. Só existe uma coisa infinito. O universo não é infinito, ele é finito.
Só Deus é infinito. Só Deus não tem limite. Só Deus é o Criador. Nós precisamos avaliar e ter a grandiosidade de Deus vista corretamente e real para nossas vidas. Não tem nada impossível para Deus, meu irmão. Não tem nada impossível para Deus. A morte para Jesus, fulano dorme. Flor, tua filha dormiu, Carinho dormiu, papai dormiu, Zé Carlos dormiu. Hoje reinam com Cristo. Nós já reinamos com Cristo, limitadinho. Eles já reinam numa grandiosidade imensa. E deram até logo para nós. Deus é um Deus de restituição. Esse é o nosso Deus. Gente, isso é muito forte na vida da gente. Em segundo lugar, Jó diz o seguinte: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha o que Jó nos ensina. Você acha que Deus, os planos dele podem ser impedidos? Qual é o plano de Deus que pode ser impedido? Temos que reconhecer a soberania de Deus. Deus não faz rascunho. Deus não faz revisão de nada que Ele fez. Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele tem um propósito, Ele tem um plano para isso. Deus tem um plano para a tua vida. Não pensa que tua vida, mas não vai dar certo. Não pensa isso, não existe isso. Isso eu falhei, não existe, falhou, mas tu vai fazer. O plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, se realizará. Ou se realiza, ou está se realizando. Não tem para Deus frustração. Deus não conhece rascunho. Deus não conhece, eu falhei, ou eu me enganei, ou isso aí não era para ser, para que eu criei Afonso? Não, gente, não tem isso para Deus. Sua vida não é ao acaso, não é ao acaso. Mesmo com muitas lutas, com lágrimas, com perdas, o plano de Deus não vai ser frustrado nunca, em nada. Em nada. Tudo tem Deus um propósito para que esteja acontecendo o que aconteceu, o que vai acontecer. Nada foge do controle de Deus. Nada. Nós não cremos na sorte, nós não cremos no azar, em determinismos cegos como a gente vê aí fora. Nós cremos que a mão de Deus dirige nosso destino. Cremos em todas as coisas, que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito importante isso aí, gente. Então, no capítulo, logo em seguida, no versículo 3, por isso, Jó fala, por isso, falei o que eu não entendia, falei besteira, às vezes falamos muita bobagem, dizemos coisas sem saber, sem conhecimento de causa, sem conhecimento de Deus, sem vir à escola dominical para aprender, não sabemos, ficamos falando bobagens. Está aqui o que Jó está dizendo. Por isso falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, eu não sabia. Olha, o homem que Deus coloca em primeiro plano de relacionamento com ele, era Jó. Ele reconhece isso. Olha só como ele nos coloca numa sinuca de bico. O homem mais piedoso naquela época, citado por Deus. Tiago, no Novo Testamento, cita Jó. Cita Jó. Então, coisas que eu não entendi, eu andei falando, coisas que eu não conhecia esse Deus poderoso. Ele perguntou, Jó perguntou demais, Jó se queixou demais, Jó se defendeu o tempo todo. Falamos demais, muitas vezes, muito mais do que se precisa, nós falamos. Porque, sabe por quê? Porque nós não vemos direito, nós não enxergamos bem nosso futuro. O que está bem ali na curva, a gente de lá, a gente não sabe mais, não enxerga mais, a gente é muito cego para a vida futura, para a eternidade. A gente não liga.
Jesus mesmo fala, eu estava ainda agora tirando a oferta. Gente, não precisa explicar a oferta. Dízimo. Jesus fala, não faça o tesouro na terra, pelo amor de Deus, faça o tesouro no céu, gente. Para tirar a oferta, tirar dízimo, não precisa nem explicar. Faça o tesouro, não faça, aqui o ladrão rouba. Não é não? A traça rói. Aqui o ferrugem come. Não faça tesouro aqui, não adianta. Não adianta. A semente que gera é aquela que tu não retém, que tu dá. Aí tu está gerando para a eternidade muitas coisas, muitas coisas. Então Jó fez 34 queixas contra Deus. Disse que Deus fez dele um boneco, viu? Estava revoltado, mas ele não disse nada contra Deus de uma maneira como a mulher dele queria. Mas ele se queixou muito por causa da situação dele. Cuidado com o que tu vai dizer. Cuidado com tuas conclusões. Cuidado. A gente atrapalha muito a ação de Deus em nossas vidas. Quando você vê que uma pessoa não tem humildade, meu irmão, ela não está agradando Deus. É altiva, é orgulhosa, não tem quebrantamento. Com certeza, nós temos que concluir que o sábio é o que sabe que não sabe de nada. Esse é o sábio. Nós não podemos ser sábios aos nossos olhos. Não devemos bater palma para a gente mesmo. Cuidado com essas coisas. É o que Jó fala nesse versículo. Então nós precisamos saber que nós precisamos estar diante de Deus, humilhados, quebrantados, a grandeza dele. A grandeza desse Deus. É impressionante. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor não se cansam, os jovens não se cansam, não se fadigam, estão esperando no Senhor. Subirão como águias, com asas. Assim é que nós temos que viver. Buscar esse Deus, esperar em Deus, entender que Deus tem um propósito para a tua vida. Não interessa o que eu estou passando, está no plano de Deus. E esse plano não vai ser frustrado. E Ele é restaurador, Ele vai me restaurar, Ele vai me restituir. Essa visão tem que estar no nosso coração, gente. Às vezes não está, vai sofrer a vida toda. Os amigos de Jó não agradaram Deus de maneira, vocês já vão ver, não me agradaram, dizendo bobagem comigo o tempo todo, não me agradaram. Verso Jó 42, lá adiante, diz o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar. Ah, sim, muita gente conhece Deus, não lê a Bíblia, não está lendo a palavra de Deus, não está se esforçando, não está estudando, conhece Deus de ouvir falar. E Jó diz, mas agora meus olhos veem a Deus. Eu preciso muita provação para que Jó conseguisse enxergar o Deus poderoso, o Deus magnificente. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veja a comparação. Esse homem está dizendo isso, e lá em Jó 1,8, Deus disse que esse homem é temente a Deus, que esse homem é justo, que esse homem é íntegro. Para você ver, Deus considera ele, mas ele está reconhecendo que ele necessita mais de Deus, muito mais de Deus. Então aquele homem mais piedoso, ele reconhece, e agora ele conhece Deus muito mais por uma experiência que ele passou, um sofrimento que ele passou, um problema que tu está passando. Isso é para o teu bem, Deus está permitindo, é para que tu amadureça, é para que tu cresça, é para evitar um transtorno conjugal maior adiante, é para evitar que teus filhos se percam. Confie em Deus, meu irmão, confie em Deus. Qual é a experiência que vocês estão tendo com Deus? Isso é preocupante, o pastor quer saber. Procure analisar isso na célula, gente. Procure analisar isso na célula. Lá em João 17:3 tem um versículo que é grandioso para nós.
A vida eterna é... Se eu parasse para vocês iam pensar muitas coisas que não é. Jesus falando, João 17, a vida eterna é... Vamos ver o que é? Que te conheçam, meu Pai. Que vocês conheçam mais Deus. Que vocês vejam a grandiosidade desse Deus. A magnificência, a criação, o poder ilimitado. Olha, gente, na eternidade, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu já tirei isso de livros aqui, lendo, a gente entende. Eu não sei se a cada dia, a cada momento, nós vamos ter novas e novas experiências com Deus. É inextinguível. É ilimitada a tua experiência que tu vai ter com Deus, tu vai conhecer, tu vai viver em êxtase, surpreso com Deus, com teu Pai. Sabia disso? Os que já dormem estão passando já por experiências. E é lógico que a gente chora, por isso que Jesus falou, Lázaro dormiu, está lá, dorme. Essa vivência, essa experiência, esse conhecimento de Deus é para ser começado aqui na terra, para tu viver melhor, mais tranquilo, confiando em Deus, esperando em Deus a restauração, a restituição, a cura, o milagre. Essa é a nossa expectativa, sabendo que mais adiante você vai ter uma vivência plena. Não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá enfermidade. E tu vai poder conviver com essa vida em abundância. Jesus tanto falou aqui que começa um pouquinho aqui, mas vai derramar lá. Vai derramar lá. E eu tenho que viver a expectativa iluminada do meu futuro. Então, João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam, meu Pai, que saiba que conheça a grandiosidade tua, o teu poder ilimitado, as tuas soluções, resoluções, que nada te frustra, tudo tu refaz, tudo tu restitui, tudo, não tem nada que tu perdeu. O pai diz, eu perdi meu filho, tu não perdeu teu filho, ele morreu, está no céu, tu vai te encontrar com ele, tudo se refaz. Você quando chega no livro do Apocalipse, tu vê todo o Éden refeito, todo o Éden está refeito. Deus não se frustra, meu irmão. Então, meu irmão, João 17,3, a vida eterna, a minha vida eterna é conhecer Deus, é crescer em Deus, em experimentar Deus, em esperar por Deus, em apreciar a criação, o Deus Criador, olhar para a natureza e, meu Deus do céu, os céus proclamam sua glória, e o firmamento, a obra de suas mãos. Impressionante, gente, esse Deus. Então, que te conheço, meu Pai, a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu quero conhecer mais e mais. Meu irmão, conhecer a Deus é a essência da salvação. É o que faremos no céu por toda a eternidade. Poder, fama, sucesso profissional, ter muito dinheiro no banco, ter sucesso aqui com os irmãos, ser elogiado, não é, falar bem, não é, e sem ter vivência com Deus, sem conhecer Deus, sem se deleitar em Deus, sem ter comunhão com Deus, você não vai ter um prazer nessa vida, você não vai sentir alegria, paz, que o mundo não conhece. Você precisa conhecer melhor esse Deus. No verso 6, o que mais Jó vai dizer para nós? Por isso me abomino. Olha a palavra que ele vai usar para pedir perdão para Deus. Isso é uma coisa, hoje a igreja só pensa em bênção. A gente tem que falar mesmo, no mundo todo. Só penso em soluções,
só penso também em coisas materiais. A igreja, ela é muito humana, ela é pouco espiritual. E Jó aqui está passando por um momento importante de arrependimento. Arrependimento. Eu me abomino no pó e na cinza. Isso aqui seria uma expressão assim para um cara horrível, mas Jó faz. Os puritanos chamavam a agonia do arrependimento, agonia. Os puritanos. Vivemos numa geração que não chora mais seus pecados, vive com seus pecados, convive com seus pecados. Gente, quanto mais nos afastamos de Deus, mais nós pecamos. Quem está longe de Deus não chora pelos seus pecados. Ele é crente, mas ele não chora. Está anestesiado, está pecando, não está nem aí. Porque está longe de Deus. Sabe quem é que pede perdão pelos seus pecados e se arrepende? É quem está perto de Deus. Sabia disso? Porque pecado, falhar, todo mundo falha. Mas quem chora, quem se arrepende, quem se entristece, é quem está perto de Deus. Quem está longe, não, eu não pequei, eu não fiz nada, não. Está longe de Deus. Então Jó está falando aqui sobre o arrependimento dele, a consciência de pecado dele, como aquele publicano teve na igreja, quando aquele homem, que devia ser o que ele era, não é? Um homem líder na igreja, eu dou dízimo, eu oferto, eu sou um homem que não sou como aquele publicano, nem com os demais homens, mas não saiu justificado diante de Deus. Mas o cara que estava deitado no chão se arrependendo, saiu justificado diante de Deus. Então você vê a diferença da pessoa que vive perto de Deus, que se arrepende, que é contrito de coração, que é quebrantado. Então, Deus agora vai mudar a sorte de Jó, certo? Mudou Deus a sorte de Jó quando é que Deus vai mudar? A primeira restauração que Deus fez na vida de Jó, sabe qual foi? Ministerial. Olha só a importância. O que eu concluo, gente? Como é importante minha vida ministerial. Como é importante a vida ministerial de vocês. Gente, isso é importantíssimo. Deus vai mudar a história de Jó quando ele vai orar pelos seus amigos. Agora Jó vai orar pelos amigos dele. Do capítulo 3 ao capítulo 38, Jó reclamou, se queixou, perguntou, nunca intercedeu por aqueles 3 conselheiros loucos que estavam diante dele. Então Jó vai orar pelos seus amigos. Aí eu pergunto uma coisa para vocês: por que Deus restaura a vida de Jó quando ele intercede pelos amigos dele? É coisa para Deus, por que Deus? Por que Deus? Aí eu pergunto para vocês, as pessoas que falam mal de vocês, vocês ficam satisfeitos, felizes? Eu não fico. Vocês ficam zangados, ficam chateados, decepcionados, desapontados. É ou não é, gente? A gente não acha bom. A gente se defende, mas essa defesa que a gente tem dos opositores reflete uma vida dolorosa e uma vida de mágoas. Como é que tu vai resolver esse problema? Para satisfazer Deus. Como? Jó não se defende. Quem se defende tem dor, tem mágoas, tem ressentimento, tem tristeza. Quem se auto-justifica, ele é um cara interiormente doente. O que Jó não se defenda. Tira essa ferida de ti. Comece a colocar os teus críticos no altar. Jesus foi tão enfático nisso aí. Orem pelos que vos perseguem. Essa mágoa sai, essa tristeza. Tu começa a ter alegria no Senhor. Alegrai-vos, sempre alegrai-vos. Você começa a ter uma vida de um patamar espiritual elevado. A gente é muito perseguido, gente. Sabe o que Deus quer? Que Ele mudou a sorte de Jó, Ele vai mudar a tua sorte. Porque o que tem de gente, que eu digo, gente, não está mal com fulano, sim,
pelo amor de Deus. Dá vontade da gente dizer, não me procura mais. Eu não vou dizer por uma questão de, eu não acho certo dizer isso. Mas olha, eu já tive vontade de dizer para muita gente aqui na igreja, o que tu me procura, rapaz? Quer que eu vá lá contigo? Só uns 2 foram. Eu cheguei lá, pô, eu vim trazer teu irmão aqui para conversar contigo, rapaz. Teu irmão. Que isso? Só 2. A maioria não quer saber. Vai viver magoado, triste, decepcionado, ministério pobre, limitado, ganhando mal, desempregado, a vida toda. Deus não aceita isso. A cruz, isso fere a cruz de Cristo. Olha, gente, isso fere a cruz de Cristo. Mas Deus está mostrando aqui, Ele mudou a sorte de Jó, quando Jó se interessou pelos amigos dele, que feriram ele, anos e anos, rapaz, tu é corrupto, Jó, Deus é justo, tu está assim porque tu é corrupto, tu és adúltero, senão Deus não ia fazer isso contigo. Teus filhos também morreram, sabe por quê? Porque vocês eram um bando de gente sem vergonha, somos teus amigos, estamos dizendo a verdade, te arrepende, rapaz. Não é fácil, meu irmão, aguentar anos e anos uma crítica dessa, e a gente não ter feito nada. Olha, é difícil, gente. Sabe o que Deus diz para ele? Põe eles no altar. Põe eles no altar. Então, ore pelos que te machucam, gente. É simples, está aqui. As coisas de Deus não são complicadas. Não são fáceis, né? Não são fáceis. Não estou dizendo que é fácil. Mas não é complicado. Não é complicado. Deus restaura a saúde de Jó. Verso 16, ele viveu 140 anos mais, o dobro. Deus vai restituir, olha, Deus, não, eu vou te dar de novo. Não, Deus não é assim, Deus é multiplicador. Deus vai dar mais 140 anos para Jó. Deus vai dar uma vida feliz, uma velhice ditosa e feliz. E Deus restaura totalmente a vida dele. A vida financeira depois, Deus restitui em dobro tudo que Jó perdeu. Tudo que Jó perdeu, ele ganhou em dobro. As amizades, Deus diz, olha, para os amigos dele, eu não gostei nada do que vocês disseram de mim, não gostei mesmo. Vocês falaram que não sabiam, ignorância, bobagem, eu não gostei, não me conheceram, não me conhecem, me colocaram como um Deus de justiça absoluta, sem amor, sem misericórdia, não gostei, negaram a cruz de meu filho. Em outras palavras, né? Em outras palavras, você só conhece o Deus vingador, justiceiro. Não, eu também sou misericordioso, eu perdoo, eu amo. Vocês não me colocaram assim diante de Jó. Não me colocaram, não gostei. Jó, vocês vão pegar 7 novilhos, cada um, vão fazer o sacrifício do sangue do cordeiro, vão oferecer no holocausto. Jó vai orar por vocês, para que eu aceite vocês. Jó vai orar, porque eu não gostei da maneira como vocês me veem. Olha só, isso para nós é muito importante. Tem gente que vê Deus errado, meu irmão. Esse Deus é o que eu estou falando. Essa grandiosidade, essa majestade, esse poder ilimitado, esse Pai amoroso. Esse é o Deus nosso. Aí Deus vai restaurar o casamento de Jó. Aqui que eu quero que você entenda. Deus deu para ele mais 10 filhos. Mas cadê o dobro? E aí, o que vocês me respondem? Deus, tu deu o dobro de tudo. Agora, quando chegou na hora de filho, tu tinha que me dar 20, tu só me deste 10. E agora? E agora, Guilherme? Porque tem 10 no céu, estão vivos, com 10, 20. Amém, meu irmão? Deus é um Deus total na restituição. Viu, Flor? Tua filha está lá, viva muito mais, igual a nós, viva como nós estamos. Barros, cadê Barros? Porque perde um filho, meu irmão. Karine, né? A dor, Rafaela, a dor é violentíssima. Até logo. Mas ela vai para a grandiosidade do Pai. Ela reina lá com Zé Carlos. Já reina no mais alto, porque nós temos que reinar aqui na terra como servo de Deus. Nós ganhamos as batalhas, mas nós vamos reinar numa plenitude máxima. Não há limite, não vai ter limite. Corpo de Cristo, a mente de Cristo.
Esse Deus vai fazer isso para mim, para vocês, gente. Esse é o Deus que eu tenho que ter no meu coração. O Deus que refaz, que restaura. O Deus grandioso, o meu Deus, o meu Pai. E ter uma vida em abundância, feliz. O que aconteceu está no plano dele, ele vai dar a solução. Eu vou orar, vou pedir, o tempo dele vai chegar. Esse é o Deus da restituição. Nós temos diante de Deus um patrimônio lá no céu espetacular, gente. Não poupe o patrimônio de vocês aqui na terra para ajudar a igreja, ajudar os pobres. É o conselho que eu dou para vocês, como irmãos, como amigo de vocês.